Voltamos então com Folha no Ar, primeira edição. Nosso convidado de hoje, o delegado Dr. Pedro Emílio Braga. Aloysio. Vou passar para Arnaldo. Para Arnaldo? É. Vamos lá. Delegado, o senhor chegou até a falar um pouco aqui sobre essa questão da estrutura da delegacia. E a gente ouve muito questão de reclamação, não só aqui na nossa região, mas no estado inteiro, que a estrutura é muito precária nas delegacias do estado do Rio de Janeiro. Queria saber como foi a situação que o senhor encontrou a delegacia em Guarulhos assim que o senhor chegou e o que está sendo feito de melhorias até o que foi feito e o que está planejado a partir de agora. Bom, como foi amplamente divulgado, né, coincidentemente uma semana antes de eu assumir a unidade, a 146 ela se encontrava nas piores condições possíveis, né? Não havia ar-condicionados sequer, né? As pessoas trabalhavam em pleno verão dos trópicos, suando em bicas sob o teclado, né? Inclusive foi noticiado também a existência de zoonoses no local, né? Foi publicada a foto, inclusive, aí, por todos os veículos, de um rato, né, próximo aos armários dos policiais. Então, sem dúvida, foi o primeiro desafio, né? A gente trabalha ali numa via de mão dupla, né? A gente possui estratégias do ponto de vista administrativo e também estratégias, né, sobre as quais nós já falamos aqui, do ponto de vista da atividade fim. Então, a primeira medida parecia ser, de fato, né, restabelecer o amplo funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, né, a climatização da delegacia, o que conseguimos com a ajuda, né, da Justiça do Trabalho, que é um grande parceiro, isso precisa ser salientado aqui, que é um grande parceiro da Polícia Civil, né, nos ajudou primeiramente com a obra de reforma da 134DP, Delegacia do Centro, na qual eu pude participar dentro da Comissão de Obras, e agora vem novamente nos ajudando agora na 146. Então, uma vez que restabelecida a climatização, demos início a tratativas com a Justiça do Trabalho para que novamente pudéssemos viabilizar a reversão de verbas em favor da unidade, né, isso com o objetivo de realizar uma grande reforma no local. Buscamos parceiros também da iniciativa privada e também a Prefeitura de Campos, né, que se colocou à disposição desde o início. Inclusive, hoje nos cederam arquitetos e engenheiros que vêm já em fase de conclusão para entrega do projeto de reforma da unidade, né? E nesse ínterim, nós conseguimos mais de R$300 mil já em verbas revertidas pela Justiça do Trabalho, e aí vale citar também o Ministério Público do Trabalho, que também nos ajuda com a disponibilização de verbas decorrentes de multas trabalhistas. E então acredito que o projeto será entregue ainda no início de abril, né, o projeto definitivo, né, ele já foi entregue, nós fizemos algumas pequenas mudanças ligadas à rotina da unidade, será entregue o projeto definitivo agora, e acredito que até maio nós estaremos iniciando as obras de reforma, né, com a reforma do prédio, redimensionamento da delegacia, né, conforme as necessidades atuais, né, o projeto anterior já conta com quase 20 anos, troca de todo o mobiliário, troca de pisos, reforma de viaturas. Então acredito que até o final do ano aí nós teremos na 146 uma das melhores estruturas do Estado, né, para que os servidores possam desempenhar a sua atividade fim da melhor forma. Pedro, a gente está falando muito desde o início aqui a partir do momento que você assumiu a delegacia de Guarulhos, a 146. Mas eu quero voltar um pouquinho para a sua atuação na 134. É um caso que ganhou muita notoriedade, foi o sequestro do empresário Cristiano Tinoco. E você foi delegado, ainda como adjunto lá na 134, você foi delegado responsável pela investigação. Tivemos coisas assim, de filme de Hollywood, perseguição em outros estados, enfim. E um dos pontos do debate que foi muito abordado, sobretudo pelo Sandro Araújo, que tem uma vasta experiência como policial federal, participou do grupo tático, é a questão da resolutibilidade dos inquéritos, né? Que é uma taxa muito baixa. Ela não chega a 2 dígitos, né? Não só de homicídio, como de quase todos os crimes, né, que a Polícia Civil investiga. E também a federal.
Nesse caso, impressionou o profissionalismo, né? Foi um comentário geral, como é que se chegou para um trabalho de investigação, se chegou os 5 suspeitos que demandam, logicamente, Estado de Direito, todo mundo é culpado, todo mundo é inocente, perdão, até que se prove o contrário, mas os 5 admitiram a participação deles, né? Como é que foi essa... Como é que se resolveu tão rápido esse caso, com tanta eficiência, e por que isso não é a tônica dos inquéritos policiais brasileiros? Bom, primeiro nós precisamos ter em mente a questão estrutural em termos de pessoal, né? Nós temos a realidade brasileira se apostar em policiamento ostensivo, que é aquele que é visto, que é aquele que, né, retorna eleitoralmente na próxima eleição. Então, ao contrário de muitas nações do primeiro mundo, nós temos dificuldade em enxergar a relevância do policiamento de inteligência, das agências de inteligência, né, que é o policiamento repressivo, e que são aqueles que trabalham sem uniforme, que trabalham em sigilo, em segredo e que só terão seu trabalho demonstrado ao final das investigações, que é quando cabe a gente efetivamente divulgar o resultado. E preventivo também, né, doutor? Exatamente. O trabalho repressivo ele é sempre preventivo do ponto de vista que retira das ruas um criminoso que amanhã voltaria a delinquir, né? Mas retornando à tônica, então nós temos uma grande dificuldade em termos de pessoal de conseguir dar efetividade investigativa, né, a tantos casos, né, então acaba se concentrando em casos, né, de maior gravidade e de maior repercussão. Não é segredo e é tradição no estado do Rio de Janeiro, né, a intensidade do combate ao crime de extorsão mediante sequestro. São crimes de grande repercussão, não é a primeira vez, né, que trabalho com uma quadrilha. Vocês vão se lembrar da atuação de uma quadrilha em Morro do Coco, né, uma zona carente, onde vinham sendo sequestrados fazendeiros, bem como produtores rurais da região no ano de 2015, que foi caso que foi resolvido por nossa equipe à época, ainda mais rápido do que o caso Cristiano Tinoco, né? Então é um crime que chama atenção pela gravidade, chama atenção pelo dano psicológico que se causa às vítimas, bem como tem-se que imediatamente buscar desestruturar essa quadrilha, né, para que não tenhamos novos casos, como chegaram a ocorrer na época de 2015. Né? É um crime que, por vezes, traz grande lucratividade, né, aos criminosos, pelo que acaba se estimulando novas práticas, né, e por muitas vezes não termina bem, como observamos largamente ao longo da década de 90. Então, sempre que tivermos crimes dessa gravidade, né, o que acaba causando essa repercussão, a polícia buscará agir da melhor forma e da forma mais rápida possível. Você falou em retorno eleitoral da ação policial. E, especificamente em relação ao caso do sequestro do empresário Cristiano Tinoco, houve uma tentativa de utilização política do que foi apurado por vocês no inquérito. Cristiano Tinoco é irmão também do empresário César Tinoco, que é muito ligado ao prefeito Rafael Diniz, chefe de gabinete de Rafael Diniz. E eu digo porque eu li o inquérito, li os depoimentos, né? Eu estava muito ali acompanhando o caso, como jornalista. E, quer dizer, claramente, os cinco presos que admitiram, todos eles a participação na ação, claro que são 3 que participam da ação e 2 que são mentores intelectuais, né? Uhum. E tem um que faz meia ponte entre um lado e outro. É claramente usado como chamariz para causar interesse nas pessoas que praticaram a ação, nos 3 que praticaram a ação, essa coisa de que, Cristiano cobraria propina do governo Rafael. Depois, claramente, quer dizer, eles chegam lá, executam a ação, quer dizer, o dinheiro que se imaginou que ele tivesse em casa, ele não tem, ele tem que negociar. Até se mostrou uma frieza boa para negociar aquilo, sob mira de arma. A mulher chegou, a esposa foi posta também sob mira de armas.
E ele nega o tempo inteiro que tem aquilo, ele não tem nada, revisto na casa toda. Ele pede para um amigo para levar uma quantia, R$200 mil, se não me engano, e é liberado, né? Mas no inquérito, quer dizer, embora seja citado no início lá para atrair, como chamariz, logicamente, claramente como chamariz, os 5 negam que existia esse dinheiro, que existia essa função, ou o produto dessa função ali na casa. E eu não quero crer que ninguém sob mira de arma, sua mulher sob mira de arma, possibilidade de seus filhos chegarem a casa e ficarem sob mira de armas também, que alguém vai mentir, né? O apego a dinheiro não pode ser tanto acima da sua vida, da vida da sua esposa, da vida dos seus filhos. E essa informação inicial é tirada de contexto, é utilizada pelo ex-governador Garotinho nas redes sociais, querendo dizer que havia cobrança de propina no governo Rafael Diniz. Uma informação que é claramente negada. Se você lê o inquérito até o final, todos os depoimentos, ela é negada pelos 5. Como é que você viu essa tentativa de utilização política desse trabalho de investigação? Bom, a gente observa aí rotineiramente, né, a utilização e manipulação de fatos com segundas intenções políticas. Isso aí é um costume não só no Brasil, mas como em qualquer país, né? Busca se desacreditar o outro, né? Busca colocar em dúvida o caráter alheio, sempre tendo como primeira premissa ser o paladino da moral, né, e dos bons costumes. Mas é fato corriqueiro na política brasileira e mundial, então não podemos, em investigação, né, um procedimento técnico, tomar em conta esse tipo de alegações, né? Claro que tudo que noticiado precisa ser investigado, né? E foi feito dessa forma. Agora, nessa investigação não encontramos qualquer indício, né, do que é alegado, né, nesse sentido. Então, conforme ficou claramente demonstrado, né, e reiterado pelos envolvidos que foram ouvidos separadamente, realmente não existia qualquer quantia na residência, né? E temos inclusive o depoimento da testemunha que foi responsável por emprestar a quantia e levar até a sua residência, né? Ouvimos também outras pessoas que chegaram a ser contactadas pela vítima, mas que não dispunham daquelas quantias naquele momento, então não puderam ajudar. Enfim, ele não só não tinha, como precisou ligar para pessoas diversas para que se atingisse, né, para que se conseguisse a quantia. Marco, você falou em paladino da moral dos bons costumes. Seria esse o caso de medir os outros pela própria régua? Exatamente, não me referi especificamente a qualquer tipo de situação concreta, né? Mas é o que a gente observa costumeiramente no dia a dia da política. Eu assisti uma entrevista em São Paulo, há uns anos atrás, de um presidente de uma das grandes empresas de segurança. E ele fala sobre um assunto que eu acho que deve preocupar muito vocês. Pessoas com grande poder aquisitivo, que tem segurança, motorista, todo um staff de trabalho na sua residência, muitas vezes se vê refém desse aparato. Se ele manda embora um segurança, por alguma razão, por um comportamento, o segurança, às vezes, de caso com a empregada, fazem um acordo e aí a casa é invadida, o empresário é sequestrado. O que o senhor vê de verdade nisso e como que isso pode ser evitado? Não, é uma realidade extremamente frequente, isso sem a menor dúvida, né? A gente observa rotineiramente casos, sobretudo de roubo à residência mesmo, né, onde temos a participação intelectual de ex-funcionários. É difícil, complicado, né, sobretudo porque muitas vezes algumas pessoas que nunca tiveram envolvimento com práticas criminosas, em razão da ganância, né, acabam por se envolver em empreitadas criminosas
como esta. Né? No caso específico que nós conversamos aqui, né, o próprio amigo da vítima foi o responsável, né, por passar todas as informações a esses criminosos que haviam lhe procurado, né, buscando nos termos próprios deles, colhidos nos termos de declaração, um empresário em condições abastadas, financeiras, né, condições financeiras abastadas, onde eles pudessem encontrar dinheiro em casa, né? E que é sempre a intenção do roubador que se envolve em ocorrências em residência. O Rolex, né? Exatamente. Esse amigo, né? Ele tinha paixão, pelo que pôde ser apurado, por um relógio dessa vítima, né? E inclusive assim surgiu como suspeito no crime, porque um dos autores adentra a residência da vítima perguntando pelo relógio, inclusive com as mesmas palavras que o seu amigo se utilizava, né, para questioná-lo acerca daquilo. Então foi uma desconfiança que tínhamos desde o início e acabou se traduzindo em realidade. Pedro, eu estava, como eu falei com você, estou vindo do debate, estou com muita coisa que eu peguei do debate para... Pena que não vai dar tempo para falar sobre tudo. Mas a gente falou muito aqui, você falou sobre policiamento extensivo. O show você deve conhecer, o Polícia Federal tem um trabalho acadêmico grande sobre segurança pública, né? E ele falou uma coisa que confesso que eu nunca tinha parado para pensar, mas que me fez refletir. Ele bate muito na tecla da municipalização do policiamento extensivo, da utilização da Guarda Civil Municipal em apoio à PM. Ele fez lá um quantitativo que eu não saberia reproduzir aqui, como é pequeno o efetivo da Polícia Militar para dar conta de todos os municípios. Não é só Campos, que Campos é enorme, são 500 mil habitantes, mas já tem mais 100 mil pessoas de municípios no entorno que são atendidos pela BPM. Como é que você vê essa possibilidade de se utilizar a guarda? E outra coisa, vários guardas civis municipais foram ao debate, se mostraram muito interessados no debate, que eu achei uma coisa muito interessante. Né, com informação, com boa formação, informações sobre o que estava sendo debatido. Mas como é que você vê essa possibilidade que o Shoa defende de você fazer utilizar também a Guarda Civil Municipal para policiamento extensivo? Você acha que pode ser feito? Seria proveitoso? O que nós observamos em segurança pública, normalmente, é que quanto mais pessoas envolvidas nós temos, melhores são os resultados. Então, a velha máxima, quanto mais ajuda, melhor. Então, sou favorável, sim, né? Sobretudo porque, estando num município de mais de 500 mil habitantes, temos a possibilidade de que esses guardas municipais possuam porte de arma, né? Que me parece uma condição irrevogável para se fazer segurança pública. Então, acho muito bem-vinda, né, a sugestão, que inclusive já está em operação em outras cidades pelo país. Muito São Paulo, né? Principalmente São Paulo. Então, acho que teria... com resultados efetivos, satisfatórios. Exatamente. Então, eu sou sim favorável, né, a cada vez mais agregarmos a Guarda Civil Municipal ao cenário de segurança pública posto em nossa cidade. Inclusive, a Guarda já está presente em nossas operações, né, sobretudo a Operação Guadalajara, que vem ocorrendo atualmente, né, no sentido de reprimir o tráfico de drogas. A Guarda Municipal já se encontra presente através do seu grupamento de cães, né, que são animais extremamente valiosos para o encontro de drogas e armas escondidas. Delegado, fugindo um pouquinho do assunto local, né, mas sempre que a gente tem uma autoridade policial aqui, a gente ouviu opinião sobre esse assunto. Está muito em destaque, principalmente desde a eleição de 2018, a questão da flexibilização tanto da posse quanto do porte de arma. Em efeitos práticos, na sua opinião, qual seria o impacto de uma flexibilização, de um acesso mais fácil ao porte de arma, ou a posse e ao porte de arma no Brasil? Bom, eu não sou favorável, entendeu? Eu acho que arma é um objeto complexo, sobretudo, de você adequar o porte. Existem muitas questões ligadas à personalidade da pessoa que tem afeição por armas, né? Tem a questão do álcool, enfim,
Não sou favorável, acho uma questão complexa. Discussões conjugais também se alega muito isso, sobretudo pelas feministas, né? Sim, eu acho que teria o pior efeito possível, principalmente num país de terceiro mundo, um país machista, entendeu? Um país com grave comprometimento, né, das estruturas familiares, né, então eu acho que sobretudo não combina, né, e mesmo em países de primeiro mundo nós temos diversos exemplos que depõem contra essa flexibilização. E o que você pensa, agora que a Arnaldo levantou a bola um pouco mais nacional, do projeto anticorrupção, anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Olha, eu acho que tudo que surja, né, e especificamente me parece um projeto muito bom, inclusive, mas tudo que surja de forma a combater a corrupção institucionalizada que nós visualizamos no Brasil seria extremamente bem-vindo. Desejo, inclusive, muita sorte ao ministro Moro nessa empreitada, e que efetivamente consiga nos trazer essas medidas. Eu costumo falar sempre na necessidade de recrudescimento das nossas medidas processuais penais, né, de que tenhamos novos instrumentos e ferramentas na investigação e também, enfim, no processo, na ação penal como um todo. Então, isso vai muito de encontro ao que eu penso. E como você disse mais cedo, né, delegado, as leis nós temos. O problema é que o pacote anticorrupção que seja exatamente na execução das penas. Acho que antes da execução, né? Quem vai legislar... Quem vai legislar para legislar em causa, né, própria. Eu estava vendo um programa na Globo News com 3 integrantes que fizeram parte da Lava Jato. Um até aquele personagem que coube o Celton Mello no Mecanismo, na série Mecanismo do José Padilha, exibida na Netflix. É que eu não conhecia, foi até bom, fiquei curioso pelo personagem real. Ele está lá nessa entrevista da Globo, ele está rodando aí. E eles falam, nesse determinado momento, que aquela coisa que eu estava falando antes sobre tráfico de drogas, que passou a ser questionado a quantidade de recursos, de efetivo da Polícia Federal empregado para combater a corrupção, quando deveria combater o tráfico de drogas. E eles usam uma frase do Marum, então ministro do governo Temer, que fala para combater o crime de verdade. Quer dizer, a corrupção não é crime de verdade? O tráfico de drogas mas a corrupção não é? Muitas vezes a dualidade que se busca com relação a crimes violentos e crimes de colarinho branco. Eles, obviamente, num primeiro plano, incomodam menos, né? Porque ninguém morre visivelmente em decorrência daquela atitude, embora saibamos que milhares morrem todos os dias nas filas dos hospitais, né? Desatendidos. A consequência, né? Exatamente, é realmente muito pior e seria efetivamente uma medida de combate ao crime na sua raiz, né? De efetivação de direitos humanos na sua raiz. Bom, doutor Pedro Emílio Braga, nós estamos chegando aqui ao final aqui do nosso segmento. E eu acho que essa entrevista foi altamente esclarecedora, esse papo, né? Mais papo do que entrevista. Quando o senhor falou de 600 mil habitantes aqui na região, né, de uma cidade do interior, Campos tem mais habitantes do que a capital do estado de Nova York e a capital da Califórnia juntos, que são 2 estados altamente populosos. Sacramento tem menos de 500 mil habitantes e Albany, em Nova York, não tem 100 mil. Você vê, Campos, num país como os Estados Unidos, seria uma grande metrópole e provavelmente mais importante do que uma capital. Isso é um fato que a gente não pode esquecer, né? O petróleo que tem, então... Seria Houston. Com certeza, seria Houston. Agradeço muito. Queria que o senhor... Como eu falei outro dia, assim, o microfone é seu, mas pode deixar aí para se despedir. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Fazendo votos de muito sucesso a toda a equipe da Folha. E não poderia deixar aqui, né, de me esquecer de citar a importância da população no combate à criminalidade. Segurança pública é direito e dever de todos e é extremamente relevante
a ação das forças policiais, a captação de informações através da colaboração da população. Então, gostaria de deixar aqui o telefone do nosso Disque Denúncia, né, para informação acerca do paradeiro de foragidos da Justiça, bem como denúncia de crimes, sobretudo aqueles ocorridos em Guarulhos, obviamente, né, a área da nossa circunscrição. Então, o telefone é o 997-01-3300, repetindo, 997-01-3300, né? Convoco toda a população a colaborar e nos ajudar, sobretudo através dessa linha, que também possui o WhatsApp. E, para quem preferir, pode nos seguir também através do Instagram, na 146 Delegacia de Polícia, @146 Delegacia de Polícia, onde trazemos informações acerca da nossa atuação, bem como disponibilizamos mais um canal para toda a população. Muito obrigado. Eu, Aloysio e Arnaldo vamos continuar para dar aquele fechamento no programa. Muito obrigado. E esteja sempre sabendo que a nossa porta aqui do estúdio está aberta. Obrigado a vocês. Então vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com Folha no Ar, primeira edição.